Oi amigos, o meu bom dia para você do Brasil e de outro país. Vamos para mais um vídeo, o retorno do Senhor Jesus. Então, eu vi uma reportagem esses dias sobre um pastor, um falso profeta que levou um monte de gente para uma casa e Dia dos Pais ia ser dia da volta do Senhor Jesus. Muita gente é enganada pelo espírito do engano. A volta do Senhor Jesus não será sem antes esses fatos acontecerem. Porque existe a lei, a ordem dos fatos segue a cronologia. Lá no céu não é uma bagunça assim não. O anjo não vai dando ordem, Deus não vai dar ordem pro anjo tocar. Sem antes que se cumpra a verdade, a profecia, né? E qual é o maior sinal? Primeiro, Israel vai construir o templo, né? Primeiro, Israel vai apresentar o anticristo. Primeiro, Israel vai acontecer algo, né? Lá em Israel que vai unir árabes e judeus. Israel vai construir o templo pacificamente, porque vai ter que construir, né? O anticristo vai fazer essa ponte de amizade entre Israel e o falso profeta, né, entre Israel e os árabes. Os judeus e os árabes vão andar de mãos dadas, assim, na época do anticristo. Os falsos, os que não hão de entrar no reino dos céus, vão se unir. Então, essa guerra vai acabar lá por enquanto, né, antecedendo a volta de Jesus. Nós vamos ver o anticristo reinando, é o que está escrito, se eu for ficar, né? Se não, mas vocês vão ver a mensagem que vai ficar aí. Eu não sei se o Senhor Jesus vai me convocar antes, né? Para o reino dos céus, para morar lá com ele, né? Mas se eu for ficar para a grande tribulação, tudo bem, não tem problema. A vontade é do Pai, né? Mas eu queria ensinar para vocês sobre o engano, né? Não vai nessa se você ouvir por aí Jesus... Não, vai seguir. Por isso que eu falo que você tem que ler Tessalonicenses 2, porque lá é que está escrito exatamente o que vai acontecer e como vai acontecer, né? Então, lá em Lucas 16 também você pode estar vendo sobre a volta do Filho do Homem, né? Do Senhor Jesus, mas ele não vai descer na terra. Nessa volta, né? Ele vai encontrar com a igreja nos ares. Então, estamos perto de entrar na grande tribulação. Por que você sabe que nós vamos entrar na grande tribulação? Você me perguntaria, quando for apresentado o anticristo, já inicia a grande tribulação. Mas nós não vamos ver o Apocalipse, a igreja não, só os deixados para trás. Nós vamos passar um pouco, nós não vamos nos aprofundar na grande tribulação, não. Nós vamos pegar um pouco, nós só vamos ver os fatos, mas nós não vamos ficar, a igreja não vai ficar, o Espírito Santo tem que encerrar o ministério dele e entregar para o Deus Pai, para que se cumpra o juízo de Deus do Apocalipse. Então, o Espírito Santo sobe junto com uma igreja, então a gente não vai ver nada do Apocalipse, só os deixados para trás. Só nos foi revelado, digamos, para que nós pudéssemos cuidar da nossa alma, para que a gente não ficasse para a grande tribulação. Então, você pode estar aí acompanhando no capítulo 9, a eficácia de Satanás com todo o poder de sinais e prodígios de mentira. Na época do Senhor Jesus, né, havia a religião do diabo e os que criam em Deus. Não havia as religiões misturadas com Deus como existe hoje. Depois que o Senhor Jesus morreu e subiu para o alto, desceu o Espírito Santo, então começou, aí veio no ministério do Senhor Jesus, agora nós estamos no ministério do Senhor Espírito Santo. Aí o diabo começou a trabalhar, depois da ressurreição do Senhor Jesus, o diabo começou a trabalhar, o reino do diabo, com a mentira, com o engano, misturar a mentira dele com a verdade de Deus. Foi depois que o Senhor Jesus veio e ressuscitou e subiu para o céu, a fim de levar a maioria para o inferno.
Na época do Senhor Jesus, todo mundo que vivia na época do Senhor Jesus já sabia que existia demônio, que havia uma separação, era só satanista, ou você cria nos deuses da nação, né? Porque naquela época havia a nação, o deus daquela nação. Quando uma nação perdia uma guerra, ela era obrigada a adorar o deus daquela nação, né? Que era o diabo. Então, havia diferença entre quem era de Deus e quem era do diabo. Só havia dois povos. O de Deus, quem era de Deus, era de Deus. Quem cria no diabo era do diabo, que havia vários nomes, né? No Egito tinha quem era o Deus responsável, era o Deus vivo, era o faraó, né? Era adorado, era a pessoa. Em outras nações era a Astarte, era o sol, era a lua, e aí por aí vai, né? Que era o diabo. Resumindo tudo para você entender melhor, era o diabo. Não era igual hoje que nós temos várias religiões, né? E lá em Israel, que tinha essas religiões, o só com Deus, o suco Deus, e por aí vai, que falava só de Deus, só de Deus. Mas havia separação, eles criam só em Deus, mas não cria, digamos assim, fazer a vontade do diabo. Mas tinha como único objetivo falar só de Deus, né? E hoje nós temos as religiões que o diabo misturou a palavra de Deus com a doutrina dele, para fim de enganar muitos, para levar para o inferno, que é o ministério da engano, que eu expliquei para vocês. Você pode acompanhar lá no versículo 9. Se você não tiver o Espírito Santo, você vai acreditar no anticristo. Você vai acreditar, porque o cara faz coisas extraordinárias, tão boa, tão perfeita, que é impossível, enganaria até os eleitos. Então, por isso que você vê hoje várias denominações do diabo, a pessoa fala de Deus, tem até Espírito Santo do diabo, por aí vai. E essas pessoas saem por aí falando que Jesus vai voltar. Não, Jesus não vai descer agora não, Jesus vai descer já, é breve, mas seguindo as ordens dos sinais. No céu tem ordens e tem sinais para cumprir, né? E uma delas é o anticristo. Quando Israel já escolheu, já disse para vocês que os rabinos já sabem quem é, já decidiu, os falsos rabinos, quem é o anticristo. Israel segue em guerra, né? Mas vai chegar um momento que o anticristo vai fazer a ponte entre os árabes e Israel. Vai criar uma paz, né? Para que os árabes aceitem que Israel construa o templo. Os árabes vão aceitar que no lugar da mesquita faça-se o templo de Salomão, para que seja assentado o trono do diabo. E o diabo vem com todo o poder de maldade. Você vai ver, por isso que você está vendo aí agora, uma maldade fora do limite. Eu não assisto o jornal, eu não dou conta de assistir. É muita morte para o meu entendimento. É muita dor, eu não assisto nenhum, não vejo mais notícia, eu não consigo, é muita dor, eu choro, eu fico abalada, dói muito, é muita dor, você só vê pranto na terra, é muito terrível, é uma guerra. A gente está vivendo uma guerra mundial e natural, sem um país confrontar o outro, o número de mortes é número de guerra. Cada país está tendo as suas maldições, né? O diabo está trabalhando pesado para matar pessoas. Você abre, você não dá conta de ler o número de mortos. É terrível. Você abre o jornal, poucas são as notícias boas. Eu não assisto, eu não consigo. Às vezes, quando eu tô trabalhando, às vezes aparece assim no negócio, né? Morte, aí a gente vê porque um de mais destaque aí passa assim, a gente vê, mas não que eu a veja. Então, Satanás, ele vem com todo o poder de engano e mentira, que as pessoas não quer crer na verdade de Deus. Então surgem muitos falsos profetas. Então você tem que estar crendo na palavra, você tem que pedir entendimento para o Espírito Santo. É Ele que vai te guiar em toda a verdade. Fugindo da palavra de Deus, você corre sérios riscos de cair no engano e perder a salvação da sua alma. Que, se possível, Satanás vai enganar tanto, ele trabalha tanto com a mentira, com a palavra de Deus, se possível enganaria até os eleitos. Então não vá por aí, pessoas falam que Jesus
Tal dia Jesus vai tocar o anjo. Não. O anjo vai tocar a trombeta. Não. Não vá por eles. Vá pela palavra.